hoje é dia de livro, o meu sétimo de 2023, o terceiro aqui do mês de fevereiro, leitura de carnaval inclusive. A gente conversa sobre o arroz de palma. E para hoje eu trago então este que é o meu sétimo livro de 2023, um livro que eu já queria ler tem alguns anos, mas eu nunca pesquisava muito sobre ele não, sabe? Mas como eu sabia que se tratava de um drama familiar, eu sabia que eu ia gostar, então eu já quis comprar a versão física mesmo. Quando é um livro que eu acredito que vai ser um pouco mais especial, eu gosto de ter o físico assim, e comprei este livro, que foi publicado em 2008, tem 362 páginas e Francisco Azevedo, além de romancista, é roteirista, é dramaturgo e foi ex-diplomata aqui do Brasil. Bem legal, né? Ele, depois de amanhã, hoje é dia 21 de fevereiro, depois de amanhã ele vai estar completando 72 anos, que é a idade que o meu pai completaria esse ano também. Meu pai também nasceu em 1951. Francisco Azevedo é carioca e esse aqui foi o primeiro romance dele. Ele já tinha escrito outros livros antes, poema, né, outras histórias, mas romance esse é o primeiro e também é o primeiro romance da literatura brasileira que trata sobre a imigração dos portugueses para o Brasil no século XX. E traz essa história de maneira muito bonita, bem completa, contemplando 4 gerações de uma mesma família. O livro se dá entre 1908 até 2008. Em 2008, que é quando começa esse livro aqui, a gente conhece Antônio, um senhor de 88 anos que teve um restaurante e está na cozinha da fazenda dele, preparando um almoço para toda a família, que no caso é ele, os filhos, netos e mais os 3 irmãos, também com filhos, netos, enfim, todo mundo reunido, um feito histórico, um feito quase que assim, um milagre, né? Reunir tanta gente junta. E aí ele nos apresenta nesse primeiro capítulo essa cozinha, né? E ele vai falar aqui sobre trocadilhos assim, sabe, de comida, de refeição com família, que é muito interessante, gente. Esse primeiro capítulo chama Família é prato difícil de preparar. Inclusive, ele foi muito utilizado lá no início nos anos 2000, né? Quando esse livro foi lançado em 2008, a partir desse momento, esse primeiro capítulo, Família é prato difícil de preparar, foi muito usado em Facebook. Naquela época, eu usava bastante o Facebook. E eu me lembro disso, sabe? De ler essas coisas, mas eu não sabia que era extraído aqui desse livro. Quando eu comprei agora, né? Eu nem me tocava, nem estava relacionando uma coisa à outra, assim. Quando eu vi, foi até, de certa maneira, saudosista para mim. E aí nesse primeiro capítulo ele traz um humor muito leve, muito descontraído. Sabe aquela pessoa que está recebendo muita gente na sua casa, vai chegar desconhecidos e ele quer quebrar o gelo? É aquele tipo de anfitrião que sabe receber todo mundo? Para mim, Antônio entrega isso nesse primeiro capítulo. Ele conversa diretamente conosco, o leitor, né, aqui no caso. E eu já me senti assim, bem recebida por ele. Parece que eu tô chegando ali na cozinha dele, tô sentando ali e ele, enquanto vai preparando, vai fazendo algumas brincadeirinhas para quebrar o gelo, para deixar o clima mais gostoso. E eu fui grifando várias partes aqui desse primeiro capítulo que é muito legal. Por exemplo, fazer uma família exige coragem, devoção e paciência. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes, dá até vontade de desistir. Preferimos o desconforto do estômago vazio. E tem uma outra também aqui que eu gostei muito. Na verdade, sim, essa página aqui eu grifei quase toda. Há famílias doces, outras meio amargas. Outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seriam assim um tipo de família diet que você suporta só para manter a linha.
Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. E assim a gente vai, né? Lendo várias frases muito interessantes aqui. E depois que a gente quebra o gelo, que a gente entra na cozinha dele e ele nos convida a ouvir a história dele, a gente vai entender o que é o arroz de Palma. Palma é a irmã do pai de Antônio. E o pai de Antônio, lá em 1908, lá em Portugal, ele se casa com Maria Romana. Quando eles estão saindo da igreja, tem aquela chuva de arroz, tradicionalíssima, né? E aí faz todo o ritual e aí segue o cortejo com os recém-casados. Palma, a irmã do José Custódio, fica ali na porta da igreja e ela recolhe todo esse arroz, que dá 18 quilos, acho que é 18 quilos, se eu não me engano. E ela junta todo ele e coloca junto de um bilhete muito bonito. Este arroz, plantado na terra, caído do céu como maná no deserto e colhido da pedra, é símbolo de fertilidade e eterno amor. Esta é a minha bênção. Quando José Custódio recebe esse presente, aquele arroz colhido do chão ali, ele fica assim, simplesmente, nossa, extremamente nervoso com a irmã, muito indignado com a atitude dela de catar arroz do chão e ainda ter a audácia de entregar para ele como se fosse um presente. Já Maria Romana, a esposa, acha aquilo lindo, poético, sensível e ela recebe aquele presente, principalmente o bilhete, com todo o amor possível. E ali, nesse momento, já tem a primeira briga dos recém-casados. E a Palma vai estar envolvida em todo esse processo. Palma, a irmã de José Custódio, ela não desiste dele de maneira alguma, mesmo com essa briga, ela está sempre presente. E aí o José Custódio entende que lá em Portugal eles estão numa condição quase que de miséria mesmo, estão passando fome, e ele ouve falar muito do Brasil e ouve que aqui tem muita terra e que se ele vir para cá e quiser de fato trabalhar na terra, ele vai ter o que comer. Então ele convence a esposa a vir e Palma também, e vem os três. O que José Custódio não imaginava é que Palma traz com ela o arroz. E assim, gente, todo o livro ele vai estar ali envolvido nessa questão desse arroz, que para o José Custódio é assim, é muita humilhação, né? Já para Maria Romana e para Palma é algo muito abençoado, muito mesmo. E o livro beira quase que o fantástico, tem algo mágico nesse arroz, tá? Que vocês vão descobrir ao longo do livro, que é muito interessante, é magia mesmo, assim, é muita bênção, vamos dizer, né? E esse arroz vai acompanhar então essas 4 gerações. Dentro desses 100 anos, o arroz sempre vai estar presente. O arroz de Palma, que tem muitos significados, que tem aqui uma simbologia muito humana, muito familiar, muito bonita, muito poética. É um livro muito bonito. Antônio, que é esse filho primogênito desse casal, ele vai ter, né, como eu disse, mais 3 irmãos. E Antônio não é só o narrador dessa história, ele é também o filho principal desse casal e é o que vai se destacar mais financeiramente também. Quando Antônio nasce, os pais dele e a tia Palma já estão muito bem estabelecidos numa fazenda. O pai dele, inclusive, é o gerente da fazenda, né? O homem de confiança mesmo ali do proprietário da fazenda. E aí, quando Antônio chega aos seus 20 anos, ele decide que ele vai para a capital para ganhar a vida, né? Ter uma outra condição, buscar o que ele almeja. E aí ele vai pro Rio de Janeiro, para a capital, e começa a trabalhar na Confeitaria Colombo. E aí, nesses próximos anos, ele convida os 2 irmãos homens a ir trabalhar na Confeitaria Colombo também. E aí, depois de 4, 5 anos, ele resolve abrir o seu próprio restaurante. E ele convida esses irmãos. Os irmãos não precisariam entrar com nenhum investimento
financeiro, só com o trabalho. E ainda assim os irmãos recusam a proposta dele, sabe? E Antônio segue sozinho aí com o seu restaurante, ele que tá recém-casado também, o Antônio, e começa essa nova vida ao lado da esposa e abrindo esse restaurante que vai ser um sucesso, que vai ser muito bem sucedido mesmo. E aí depois os irmãos começam a ficar com inveja, é motivo de intriga, vai trazer todos os tipos de discórdias que tem dentro de uma família, que sempre aparece, né? Eu acredito que família é difícil fugir, pode ser que tenha algum núcleo familiar que seja só paz e amor. Eu acho difícil, mas é possível, né? Claro, nessa vida tudo é possível, absolutamente tudo. Mas na grande maioria dos núcleos familiares a gente sabe que tem isso, né? Inveja, fofoca, maldade, tem ressentimento. Mas é interessante que aqui não tem vilões, tá? É uma história muito familiar, muito humana mesmo, sem aquelas grandes vilanias, não tem nada disso. É uma vida que segue dentro de um núcleo familiar, com os seus conflitos, com as suas alegrias, com os seus aprendizados, as evoluções, né? São 4 gerações aí dentro desses 100 anos, trazendo pra gente uma história muito bonita, muito lírica, sabe? Tem esse lado um pouco mais poético, mais envolvente. Como eu disse, né, já no primeiro capítulo, pra mim, assim, eu tive a sensação de que eu tava chegando naquela cozinha, puxando ali o meu banquinho, conhecendo o Antônio, e ele vai me contar a história enquanto prepara o almoço, sabe? E é muito bonito, gente, é muito gostoso de acompanhar, eu me sinto acolhida, eu me sinto parte dessa família, eu queria realmente estar lá nesse almoço de 2008, 100 anos de uma história belíssima, delicada, com os dramas portugueses também, né? Traz um pouco dessa cultura pra gente, que eu acho muito bonito, a questão da imigração, vai mostrando todos esses lados. E tem um capítulo aqui nesse livro que eu não gostei, que eu achei assim, ele desnecessário, seria, que é o capítulo da página 205, Inesperado Encontro. Gente, aqui o Antônio, ele vai se envolver numa situação que, ok, o Antônio poderia se envolver nessa situação, na minha opinião, tá? Tranquilamente, mas não com a pessoa que foi, entendeu? Poderia ser qualquer outra, gente, mas não essa. Isso me desagradou, assim, foi a parte do livro que eu não gostei, esse capítulo. Então, se você ler, quando chegar aqui na página 205, Inesperado Encontro, você vai ver a partezinha que eu acho que maculou, que manchou aqui a história, mas que entrega também ainda mais humanidade ao mostrar fraqueza, ao entregar falhas humanas, né? Uma outra observação que eu quero fazer também, que eu achei muito legal, gente, eu acabei de descobrir, eu fui pesquisar sobre o Francisco Azevedo e aí eu vi uma matéria falando que esse livro vai ser novela da Globo, do horário das 18 horas. Eu fiquei assim, uau! Vai ser uma baita de uma novela, com certeza. Digam o que quiserem, eu acho a Globo excepcional para produzir novelas. Tudo que eles produzem é de uma qualidade assim extrema, e as novelas das 6, eu acho que são as melhores da Globo. E eu não acompanho mais, já tem muito tempo assim que eu não assisto, muitos anos mesmo. E só que eu queria ver essa, viu? Vou falar que eu fiquei bem curiosa. Quem sabe, né, eu consigo acompanhar algumas partezinhas aí. Sei que Lília Cabral vai ser uma das protagonistas dessa novela. Com certeza ela vai ser uma portuguesa, né? Sem sombra de dúvidas. Tô bem curiosa. É um livro que me emocionou. Eu não chorei, tá? Assim, me emocionou, né? Caiu um cisco no olho, mas nada mais que isso. Mas é uma história linda, uma história delicada, uma história muito completinha, que merece muito ser lida, ser aí entregue para o maior número de pessoas. Se você gosta de drama familiar, esse aqui é um prato cheio. Com os trocadilhos todos, é um prato cheio. Um livro muito bonito, eu fiquei muito feliz de lê-lo e de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho dele com vocês. Se você gostou aqui desse vídeo,
curte, compartilha, comenta aí. Quero muito bater um papo contigo, tá bom? Beijo, gente, e até a próxima. Tchau!